a construção dessa centralidade das coisas de Deus que estão postas nesse mundo. E aí a gente fica pensando, mas o universo é tão grande, né, pastor? As coisas são tão distintas. Mas a Bíblia diz que tudo vai começar a desfigurar-se com o fim dos dias, porque o foco será a terra. É aqui o problema. É aqui que o pecado está entrelaçado, é aqui que o pecado está fazendo as suas ações e peripécias. E o homem empolgado no meio delas. Nossa EBD nessa manhã vai ter como tempo-chave e tema Esperando Jesus. Esperando Jesus é não apenas uma ideia de o que vai acontecer. Não, eu acho que a ideia maior é como que nós temos que estar quando Jesus vier. E então tem um monte de ideias que nós podemos tirar a respeito dessa ação, de como Deus pode trabalhar em nós. Mas, desde o dia da conversão, as coisas dentro do nosso ser que vão resultando em maturidade, elas vão justamente desafiando o nosso caráter, o nosso ser, para que aquele dia nós possamos nos encontrar com Jesus e nos alegrarmos com Ele. Não é encontrar-se com Jesus um momento de desespero, porque quando as pessoas estão sem esperar alguém para se encontrar, e ela está numa rua escura, desligada, e quando ela vira a esquina e ela se depara com alguém mal encarado, com uma faca na mão ou com um revólver, então ela entra no desespero, porque ela foi flagrada no momento, e naquele momento ela não tem resposta nenhuma. Resposta para quê? Para ela sair daquela situação, porque era justamente aquela situação que o ladrão queria. Não é? O ladrão está ali só esperando justamente você cair naquele lugar, naquela situação. É você que vai estar numa situação de desespero. O ladrão vai dizer, puxa vida, hoje eu vou para casa mais cedo, já vou resolver meu problema aqui. Mas para quem não esperava por aquele momento, ela entra em uma confusão, porque na mesma hora ela quer ter uma reação para fugir, e ela não pode. Ela quer ter uma reação de entregar, ela quer ter uma reação de pensar em alguma forma de palavra para que o ladrão seja bonzinho com ela. Que ele deixe ela pelo menos ficar com o vale-transporte para ir para casa. Na hora começa a vir um monte de argumentos. Por quê? Porque foi pega sem estar preparada para aquele momento. Assim como os seres humanos, temos várias facetas e vários momentos na nossa vida. Temos um momento em que vamos casar, é um desafio para nós estarmos compartilhando o mesmo espaço com a esposa, com o marido. E muitas vezes nós dentro do casamento nos deparamos assim, parece que alguém vem e põe uma arma no nosso coração e a gente se encontra sem saída. Não sabe o que fazer. Pode ser por uma situação financeira, pode ser por uma situação que envolva sentimentos, pode ser por uma situação de desgastes emocionais. Acontece. Quando nós não estamos esperando essa situação, a gente fica surpreso. E aí vem a decepção. Você já viu alguém no altar, na frente dos pastores, e aí ela falando, você jura amar? Eu juro. Você tem certeza que você vai levar essa curva de rio para casa? Ah, é a curva de rio dos meus sonhos. Eita, riozinho bom.
Mas quando ele vai conviver, a curva de rio vai causar o quê? Espantos. Vai chegar na hora e que diz, não foi essa mulher que eu casei, não foi esse marido que eu ganhei. Foi sim. É porque a vida proporciona para nós momentos aonde ela está em todo o tempo aguçando o nosso caráter, aguçando a nossa mente, aguçando o nosso entendimento, para nos prepararmos para algo maior. Quantos de nós passaram por outra situação? Nós estamos muito bem, formosos, daqui a pouquinho a gente recebeu a notícia que um parente da gente ficou mal. E a gente entra em desespero, por quê? Porque a gente não estava esperando que aquela pessoa estivesse a ponto de estar doente. E o que é pior, aí a gente diz, não, deve ser uma doença, alguma coisa que a gente vai ver. E ele vai ver o diagnóstico e não volta mais. E a gente entra em desespero. A gente não sabe o que fazer. Ninguém contou para nós como que a gente vira a curva e se depara com alguém ou alguma circunstância esperando a gente. E ela sempre vai tirar algo de nós. Ela sempre vai roubar algo de nós. Ela vai agir sempre na ação de mover, tirar a nossa centralidade. Quem não passou isso com o filho? Meu filho, você nunca mentiu. Mas também quando resolveu mentir, mentiu o que não mentiu a vida inteira. Quem não passou por isso no trabalho? Quem não passou por isso em relacionamentos? Mas todas as coisas, meus irmãos, que nós precisamos trazer, é que elas possuem... O pastor gosta muito do tripé, você já viu, mas é porque eu sou cristocêntrico e Cristo vai levar sempre a aperfeiçoar todas as coisas para se colocar diante do Pai, para que quando tudo estiver na mão do Pai, tudo seja para todos. Então eu sou muito joia nessa questão de perceber esse intento, né? E aí nós podemos ver, lá eu não vou conseguir, então eu vou ter que virar. Você que está em casa, vem comigo. Vamos lá. Tem que ser assim. Nós vamos aqui, né, no jeito. Até eles botam lá o pessoal do louvor, mas aqui está lá, o cego aqui não consegue ver, nem de óculos. Então, vamos lá. Sincretismo. É óbvio que se falar essa palavra sincretismo, a gente diz, não, é uma mistura de coisa. Sim, é uma mistura de coisa. A mistura de religião, principalmente sincretismo, é utilizado na questão de igreja, na questão de culto. Essa mistura, o cara vai na segunda-feira no centro de macumba, na terça-feira ele vai na sessão do descarrego, na quarta-feira ele vai no culto da vitória, na quinta-feira ele vai... É uma pessoa completamente despreparada. É uma pessoa superficial e despreparada. Essa pessoa precisa ter muito amor e cuidado com ela. É uma pessoa, amor por quê? Para ter paciência e cuidado, para ela não te contaminar, porque tudo que tiver, ela faz. Der uma trovada, ela queima um galho. Aí está alguém lá passando mal, ela unge com óleo. A pessoa está fazendo, mas eu acordei hoje, não sei o que é, alguém é um mal olhado. A pessoa fica o dia inteiro, tudo é uma conspiração contra ela e contra as coisas. Embora tenha uma conspiração. Mas ela com medo, como é que eu digo, de ser pega de surpresa, ela então ela redobra. E é justamente isso. Isso não é questão de segurança, isso é fragilidade. Isso não é questão de fé. Então, quando nós olhamos, e aí nós podemos ter os olhos bem abertos, vamos dizer, puxa, mas o povo brasileiro é um povo que é comum ao sincretismo. Claro, suas raízes são da maior forma. Sincretismo dos nossos ancestrais que vieram de Portugal,
Vamos ser sinceros, a religiosidade de Portugal, a força de Portugal não eram as melhores da Europa. Se mistura no Brasil com quem? Com os índios. Me desculpem aqui, mas não eram as melhores que tinham na América. E aí nós fomos e trouxemos um monte de gente da África. Desculpem também, não estamos sendo racistas, né? Mas também veio a tradição das culturas africanas que não são as juntaram. Não é as melhores dos três lados. A pior europeia, a pior americana e a pior africana. E resolveram morar onde? Na Bahia. Não deu no que deu. Ô, Claudiane. Não, é para o Brasil, depois espalharam. É que Salvador é a primeira capital. A Claudiane já olhou lá. Quer dizer, nem olhou só, deu uma espiada com a máscara. O que nós estamos trazendo aqui é que criou um rito dentro do nosso país, que o nosso país é um país forte de fé. Não. Nós somos um país tremendamente fracos no quesito fé. Nós não conseguimos desvincular coisas. Você imaginou um pastor numa igreja batista como eu, dando aviso que à noite nós vamos ter ceia, e que não é para o cara ir comprar um pão fresquinho, cara, porque ele não pode fazer mais nada com aquele pão, que aquele pão, ele possui algo sagrado, ele vai guardar o pão, ele vai fazer a ceia, ele vai comer um pedacinho do pão a semana inteira, para a vida dele ficar boa. Cara, esse cara conhece a fé verdadeira? Essa é a fé fingida, que foi feita na EBD da semana passada. É uma coisa fora. Mas o homem precisa do elo. Ele precisa entender. Não. E a Bíblia está cheia de pessoas que constituíram um elo para isso, mas nós precisamos entender que os elos eram para revelar Deus, e a magnificência de Deus nunca se tornou algo que era recorrente ao elo. Antes trazia Deus e eles abandonavam todas as coisas. Não precisava de mais nada, porque agora eles não estavam buscando a Deus em vistas a carregar alguma coisa que desse para eles qualquer oportunidade de se apresentar diante de Deus. Agora eles possuíam a fé verdadeira, e Deus agora estava em resposta ao auxílio. Irmãos, a fé é uma tristeza, é uma pessoa que não consegue perceber que Deus está com ela. A fé é uma tristeza quando a pessoa não consegue perceber que Deus guarda, cuida dela, vive por ela. Jesus ressuscitou por causa de nós. A contemplação disso, ela é extremamente honrosa quando o nosso pensamento consegue interagir com a fé que agrada a Deus e manifesta a verdade na nossa vida. Pela nossa vida. Ela não age de outro jeito. Nem pode. Porque senão ela mistura sincretismo. E nós, que nem eu falei, a gente tem a mania de dizer que o sincretismo é muito como é que é? É muito religioso. Não, mas nós temos o sincretismo cultural. E se existe um povo com sincretismo cultural, é nós. Nós temos um sincretismo de raça. Nós temos um sincretismo de comércio. Nós temos um sincretismo de comércio. Quando a gente começa a lidar, vamos pegar o bom exemplo, a gente vai para Blumenau, Jaraguá, o pai trabalhou, a gente estava conversando até no encontro, o pai trabalhou na VEG, o filho trabalhou na VEG, o neto vai fazer o quê? Trabalhar na VEG, ele tem que se esforçar para manter o padrão da família. Todo mundo comprou sua casa, teve seu carro, sustentou sua família, trabalhando na mesma empresa. É uma região pequena, mas essa é a ideia. Aí a gente vem para o litoral, aí o cara, eu preciso, eu já fui pedreiro. Aí tu é? Mas eu precisava arrumar uma cadeira. Não, já soldei também. Então já fosse soldador. Já fui garçom. Então, tu já foi garçom. Não, o cara, ele foi tudo. Ele foi tudo, e no fundo ele não é nada.
Você está vendo que o sincretismo, ele tira o padrão. Olha lá, a primeira coisa. O que se mede precisa de um padrão. Tudo que se vai construir precisa de um padrão, seja fisicamente ou seja espiritualmente. Então a gente vai ver que a construção do sincretismo, ela vai muito além. A gente faz assim, sincretismo, separei-me. Sincretismo é uma coisa de religião, não me interessa. Não. Faça aí o teste do DNA. Qualquer um de nós, vai dar 20% índio, 40% negro, mais 20%, sei lá o que sobrou aí da conta, branco. Nós somos uma raça de pardo e todo mundo diz que é branco. O sincretismo faz com que a gente tome condições de se defender quando nós não temos um padrão. Se nós tivéssemos um padrão, qual que seria? O padrão, ele traz para nós algo que faz a gente construir de uma maneira clara, onde todos chegam e dizem, puxa, que legal. Esse é o padrão. Você acha que nós não temos uma política sincretista no Brasil? Tem uma turma que diz que é direita, tem uma turma que é esquerda, tem uma que diz que é centrão, tem uma turma que não está nem no centro, nem na esquerda, outra nem no centro, nem na direita. Resumidamente, o que o Congresso Nacional é? Aquilo que nós mais odiamos, não é verdade? E o que ele representa? Nós mesmos. O que eu mais gosto é que o brasileiro não tem padrão. A gente não tem padrão. A gente tem time. A gente tem, como é que eu falo? A gente tem equipes, a gente tem os mais chegados, vamos dar os parça. A gente tem um monte de coisa. Mas nada disso é tecido por um padrão. E para que a gente possa entender bastante, ninguém vai construir uma coisa se não tiver um padrão. Ele vai querer, eu quero fazer uma janela. E o que o cara que vai fazer a janela vai dizer? Qual é a medida dela? Não sei. Não dá para fazer uma janela, uma maior, uma menor. Tem que ter um padrão. E se não tiver padrão? Você pode fazer 10 janelas de cada tipo, mas o preço vai ser muito maior. Porque ela sai do padrão, então tudo que sai do padrão tem um preço maior a pagar. Por isso que nós, como brasileiro, não queremos pagar o preço, mas nós temos um grande preço a pagar, até que nós entremos dentro de um padrão. Padrão social, padrão cultural, mas a essência de tudo, do que o pastor está dizendo aqui, é que nós vamos ver qual é o verdadeiro padrão que agrada a Deus. Nós gostamos muito de tirar o padrão. Porque o sincretismo faz com que aquilo que todo mundo faz se torne também o que nós devemos fazer. É isso que é o sincretismo. Então na televisão começou as pessoas se separarem, entrou o sincretismo no meio da sociedade, dizendo que a separação é algo que pode acontecer. Resumidamente, hoje, em todos os cantos da sociedade, ninguém mais se assusta. A pessoa entra, vira a curva, vê o ladrão roubando o seu casamento, a paz da sua casa, a saúde dos seus filhos, arrebentando as suas economias, destituindo a sua condição. E o que ela faz? Não se assusta mais. Por quê? Porque todo mundo diz, se tu for para aquela rua e virar à esquerda, lá tem ladrões e eles vão roubar você. E a pessoa sai dali e vai para aquela rua e vira à esquerda. E o que ela encontra? Desgraça para a vida dela, mas não foi pega mais de surpresa. Quando ela não é mais pega de surpresa, ela já chega lá e diz, não, eu quero viver minha vida. Vocês podem ficar com tudo que eu tenho, só me deixa com a roupinha do corpo. E é assim que funciona. Segundo,
O que se come, o faz por uma necessidade. Esse é o outro padrão. Mas a comida, depois que inventaram a moeda, isso já foi explicado muitas vezes, isso porque na época era assim, eu tinha um porco, você tinha 2 galinhas, eu dava o porco, você me dava 2 galinhas, trocava. Né? Fazia o negócio. Aí depois inventaram a moeda. Daí eu disse, um porco vale muito mais do que 2 galinhas, preciso pelo menos umas 4 galinhas, então estou levando prejuízo. Mas eu queria comer galinha, tive que ceder. Olha só. Eu cedi, então o outro ganhou. E assim as coisas. Mas inventaram moeda. Então agora eu chego lá e diz assim, eu quero comprar o porco. O porco é 10 moedas. Aí ele vai lá, pega, vende o porco, vem com 10 moedas. Eu quero comprar uma galinha. A galinha quanto? A galinha é 3. Ele vai lá e paga 3, ficou com 7. Por quê? Porque ele vai levar uma galinha, não precisa fazer negociado para não perder. Agora se tornou justo. Olha só, a moeda foi constituída para o homem, dizendo que ele ficou justo. Não ficou justo, não. O cara da galinha perdeu. A justiça nossa, ela é fruto daquilo que não possui padrão e daquilo que não se trata por necessidade. Tudo que gera em nós necessidade não pode ser considerado validação, custo. O que é necessário tem que ser uma prerrogativa de igualdade para com todos. Isso é um mínimo. Por último, o que se veste mostra a sua particularidade. Isso aí é dentro do conceito do mundo. Não adianta, cara. Não adianta você querer ir vender apartamento lá na beira da praia, vestido de bermuda, camiseta regata, né? Tomando cerveja e diz, eu sou vendedor, e você quer entrar aí para ver? Aí o cara quer, então entra lá e vê, depois você diz que gostou. O cara pega a chave, dá uma volta na esquina, vai lá e entrega para ele. Por quê? A forma como a pessoa se apresenta, ela é. Por isso, irmãos, por isso, a polícia, o exército, eles andam como? No padrão. Ou não é? Você já viu? Os coturnos tudo sujo, o cara chega lá tudo desbeiçado, você já viu isso? No meio de uma guerra. A guerra da independência americana, eles não tinham dinheiro para fazer os uniformes. Então eram misturados. Nunca você pode olhar uma referência dos britânicos falando para os americanos, eles não reconheciam um exército americano que defendia ou que estava lutando pela independência. Eles chamavam de milícias. Eles eram os milicianos. Arma, aqui saía tiro, eles estavam usando. Espada, que espada, rapaz? Era foice, enxada, gadanha. Eles usavam o que dava para bater no outro. Aí eles iam encarar um exército britânico, todo alinhadinho. Os canhões soltando a bomba na metragem certa, mas os fuzil com as baionetas, tudo direitinho. Você pode imaginar. Quem é que está lutando contra nós? São milícias. Não é um exército. São um bando aí de revoltados, sem pé nem cabeça. Mas aquele bando de revoltado tinha uma aparência sem pé nem cabeça, mas eles tinham um padrão. E aí nós precisamos ver o padrão nas coisas que vai acrescentar. O que se mede precisa de um padrão. Primeiro ponto, versículo bíblico, 2 Reis 17, 33. Esse texto está falando da Samaria. Samaria foi feito o quê? Os assírios fizeram o quê com Samaria? Pegaram o povo de Samaria, levaram para outros povos, pegaram um povo de outros povos e trouxeram para Samaria. Fizeram, o rei da Síria fez uma sopa. O que ele fez? Um sincretismo. Você pode ver? O reino de Israel se tornou um reino fraco. Perdeu a sua referência, perdeu o seu padrão. 2 Reis 17, 33 diz assim: de maneira que buscavam ao Senhor. Outras traduções diz que eles temiam o Senhor.
E ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo, serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Aquele povo veio com todo jeito. E eles vieram para ali, chegaram ali. Qual é o Deus daqui? Aqui é o Deus de Israel. Então vamos servir a Deus de Israel. E os nossos deuses? Não, nossos deuses também vamos servir. Começou. E o povo de Israel, o que vocês têm aqui? Nós temos o nosso Deus. E o que vocês vão fazer? Nós vamos servir o povo do outro lá, o povo do outro. E começaram também, o sincretismo. O povo de Israel poderia, eles não estavam na terra deles, com o Deus deles. Para que eles iam mudar de Deus? Você está vendo? Não é bem assim. Não, pastor, a gente vai na igreja, está mudando, é coisa moderna, é isso, é aquilo. Não está mudando nada não, irmão. O que está mudando não é a palavra, não é a essência. O que está mudando é as condições ao nosso redor, que está tirando de nós, está colocando a igreja a um lugar de fragilidade. E quando nós falamos que Jesus está vindo, ela então vai ter que se apavorar. Porque ela não está preparada para isso. Porque ela está entrando dentro de uma coisa e dentro do envolvimento normal. Ela foge do padrão, mas ela era o padrão. O padrão errado veio de fora. E os outros, quando chegaram, se preocuparam para saber qual é o Deus aqui da terra de vocês. Nossa, é o Deus verdadeiro. Não era hora de eles dizer, aê, agora é a hora certa. Qual é o teor? Qual é o termômetro que se fala quando uma pessoa está preparada? Quando a anunciação da sua vida e a proclamação dos seus lábios falam de um Jesus continuado. É um Jesus que está com ela o tempo todo. E as ações ao seu redor demonstram essa verdade. Então, um exemplo gigante. Misturado. E o povo de Israel entrou no mesmo pacote. Foi a bancarrota. O que se come o faz por uma necessidade. Irmãos, vamos ver. Paulo está falando de comida. 1 Coríntios 10, 20. O pessoal tinha mania de consagrar coisas aos ídolos. Aí se convertia. Aí agora visitava as pessoas, chegavam lá, as pessoas davam comidas consagradas. Aí os crentes, Paulo diz, se você sabe que é consagrado, não coma. Mas se te botar à mesa e você não sabe o que é, também não pergunte, senta e come. Porque aquilo não vai te fazer mal. Agora, se você ficar perguntando, especulando, a tua consciência vai se enfraquecer. Né, que diz a Bíblia, tudo que você faz que não é por fé, é o quê? Puxa, mas até comendo, mas eu estava querendo saber para eu ter noção. Não, a tua noção é pecar. Enfraqueceu, está no pecado. Mas eu não pensei nada, eu não falei nada, pastor. Mas não é para pensar e nem para falar. É ter uma vida fraca, é viver uma vida de pecado. Ter uma vida onde você perdeu o senso que Jesus está com você todo o tempo, é uma vida de pecado. É uma vida que te destrói, é uma vida que te anula, é uma vida que impede o teu desenvolvimento e o teu crescimento. As coisas que eles sacrificam, Paulo dizendo, é a demônios que as sacrificam e não a Deus. A quem que estão servindo? Demônios. Mas pastor, a gente tem que falar de demônio na igreja hoje, mas a gente tem que falar de demônio assim de um jeito mais, porque a gente fala de demônio, tem gente que já fica colando nas paredes. É demônio mesmo, mas é que o demônio que às vezes manifesta na igreja, ele causa mais assombro, mas o demônio que manifesta dentro de casa, não, esse está lá, ele dorme com você, você se abraça com ele está destruindo a sua fé, ele está dizendo que você é fraco, ele está roubando a tua consciência. O que é isso, irmão? Demônios. Olha o que diz o texto. E eu, botei Paulo, né, para que a gente possa entender bem. E eu, Paulo, referindo-se a eles, não quero que vos torneis associados aos demônios. Deus não queria que o povo de Israel se misturasse com o povo da terra. Por quê? Para que ele não se associasse aos demônios.
Pois olha, depois aqui no Novo Testamento, Paulo está falando o quê? A mesma coisa. Quando se foge do padrão, quando se gera uma necessidade, e essa necessidade não é Cristo, não é Deus, não é essência, então ela se torna um manjar para os demônios. Cuidado, irmão. Paulo está escrevendo essa carta para quem? Para os ímpios, né? Não, os ímpios já são dos demônios. Ele está falando para crente. É isso que nós precisamos entender. Ele está falando para a igreja. E ele está dizendo que a igreja muitas vezes se associa a demônios. Cuidado com os medos que estão assolando o teu coração. Quando foram falar de medos para Jesus, de tormentos, ele disse: por que vocês estão com tanto medo dos homens que podem pegar vocês e matar? Mas se entrar alguém aqui com uma arma e matar nós, a gente não tem que ter medo? Pois é, Jesus disse: eu, se fosse vocês, eu não sou, eu temia muito mais Deus, que tem poder para matar vocês, que vocês estão tendo medo, e ainda tem poder de pegar a alma de vocês e lançar no inferno. Quem é que você deve temer mais? Mas os que os demônios colocam na nossa cabeça? Colocam ao redor de pessoas que ficam o dia inteiro falando teologias e ações demoníacas, para enfraquecer que o nosso Deus basta, e não precisa de mais nada. Ele está conosco. Como pode um cristão, alguém convertido, falar que está sozinho? Se a própria palavra diz: eu vos darei o Espírito Santo, e Ele vos consolará para todo sempre. E a palavra do Senhor diz: e eu, Jesus disse, estarei com vocês todos os dias. Vai estar ou não vai? Mas os demônios dizem: Ele não está com você nessa hora. Porque fisicamente nós não estamos ouvindo. Porque sentimentalmente a gente não está vendo. A gente não está se alimentando. A gente não está suprindo a necessidade. Paulo está justamente trazendo para esses irmãos que a comida da boa vizinhança tinha se tornado um atrelamento naquilo que era essência, aquilo que era necessidade. Necessidade nossa é oração, é buscar, é se entregar, é clamar ao Senhor, é estar na linha do pensamento do Senhor. Isso é necessidade mais importante do que o pão. Jesus deixou bem isso guardado para nós. Estando ele com fome, depois de 40 dias e 40 noites sem se alimentar, a Bíblia diz que teve fome. Ali a fome pegou o estômago de Jesus, deu 2 nós e apertou, estava doendo a barriga. As tripas já estavam tudo ali emboladas, já não está mais embolado, já estava reta. Que entrasse estava perfeito. Aí apareceu quem? Demônio, o diabo. Tu não és o Filho de Deus? E Jesus: circunstância contrária, minha barriga diz que eu sou de carne e osso. As dores e câimbras que começam a mexer, as minhas necessidades estão demais. Estava exposto o que ali? A glória do Filho de Deus? A fraqueza de um homem. E o diabo o atacou aonde? Na fraqueza do homem? Não, a glória Filho de Deus. Porque quando ataca a glória do Filho de Deus que está em nós, nós olhamos para as pedras e declaramos que elas virem pães. Tiramos a glória. E quando ofereceu ele isso para Jesus, não só de pão vive o homem. A necessidade do homem é pão, mas não é só pelo pão que ele vive. Antes, porém, ele vive por tudo, pelo que é necessário, por tudo aquilo que sai da boca de Deus. Isso é necessário.
Mas pastor, e se eu morrer de fome? Morro de fome, mas não tiro a glória do Cristo. E Deus o que vai fazer? Vai suprir. E Deus há de nos suprir abundantemente. É a palavra de Deus que diz. O diabo está nesses dias rondando nossas casas, querendo tirar a glória do nosso Cristo. Mas nós não vamos deixar isso acontecer. Nos tempos de crise, é a hora que o nosso Cristo se apresenta glorioso, como sempre foi e é. Que na hora da abundância, o diabo não vai dizer, toca aí. E, pai, lá em casa eu estou com a casa cheia, a geladeira cheia. O intento dele não era que Jesus fizesse pão, é que Jesus perdesse a necessidade da onde ele estava. Jesus tinha uma necessidade, sabia da necessidade, não negou a necessidade, mas de forma alguma trocou a necessidade para arriscar a glória do seu Deus. Seu Pai e nosso Pai, seu Deus e nosso Deus. A necessidade nos faz gloriosamente fortes. O último, o que se veste mostra a sua particularidade. 2 Coríntios 6, 14 e 16. Vejo muitas vezes, na maioria delas, apenas um filetezinho. Esse texto aí é muito usado, difundido e usado para casamento. Né? Não casa o crente com o incrédulo. Paulo está falando de casamento nesse texto? Pois aí é que está, meu filho. Paulo não está falando de casamento. Pastor, mas o princípio pode ser feito. Nós estamos falando hoje. O que se veste mostra a sua particularidade. Pastor, que EBD, joia. Pastor liberou, agora eu vou sair na rua piscando para o primeiro que tiver. Vai que vem um cachaceiro, tu pisca para ele, tu está lá rascado o resto da vida. Não é nesse sentido. Há um padrão. Mas o padrão revela uma particularidade. E o que ele está falando nessa particularidade? É casamento? É casamento, é negócio, é amizade, é convivência de igreja. Ele está falando de tudo. Mas nós temos o bom hábito de trazer as coisas só para o que nos interessa. As teologias que só têm valor quando elas são carta fechada para nós esfregar na cara dos outros que a gente está fazendo o que é certo e o que a Bíblia diz. Olha lá. 2 Coríntios 6, 14 e 16. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Pronto. Ele podia ter acabado ali. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Pronto. Acabou, irmão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se a gente se colocar em julgo com o incrédulo, a nossa roupa expõe não mais a nossa particularidade, mas vai denegrir, vai ofender o outro. Nós vamos estar vestidos com uma roupagem que não é mais uma roupagem bem vista. Mas era justamente para isso, a gente se juntou. A gente separado, temos uma roupagem que nos distingue pelo padrão de Cristo. Para você entender bem, dá para a gente fazer isso com um bom exemplo. É uma pessoa bem vestida, bem apanhada, arrumada, nada indecente. Quando ela se mistura com o incrédulo, aí o vestido sobe, a camiseta do macholão diminui, ele compra 4 números menor, aí fica aquele peitinho de pombo assim. Ele nem pode virar o pescoço, ele anda até assim. Parece o Batoré. Pensa que ser feio é bonito? Aí anda assim. Mudou.
Mudou. É outro padrão. É outro padrão. É outro padrão. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Aí ele vai dizer, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Olha só, ele não botou meio termo. A justiça e a iniquidade. Tá bom? Ou que comunhão da luz com as trevas? Da luz com as trevas. Pode ter comunhão? Que harmonia entre Cristo e o maligno, entre Cristo e os demônios. Que harmonia pode ter, irmãos? Pode ter? Não pode. Ou que união do crente com o incrédulo? Pode ter união do crente com o incrédulo? Você está vendo aí? Ó, o pastor aqui serve para o casamento, ó. Não estava errado. Não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que é certo. Eu estou dizendo que nós estamos falando de um princípio muito maior. Que às vezes a pessoa casa com um crente, ela é crente, casa com um crente, os dois crentão, mas ele desvia dinheiro no serviço, ela faz... Estão compactuando com o quê? É o princípio de cima. Que há como é que é? Que ligação há entre a justiça e a iniquidade? Que ligação que há entre a justiça e a iniquidade? Não há ligação nenhuma. Ah, não, mas esse texto não serve. Não, porque a gente botou que ele só serve para casamento. Ele serve para casamento, ele serve para noivado, ele serve para namoro, ele serve para emprego, ele serve para tudo. Ah, pastor, a gente vai para a escola e a gente é zoado porque é crente. Oh, te dou a dica, tu não precisa ser zoado, é só se misturar. Veste a mesma roupagem deles. Pronto. Ah, mas aí se a gente vive a mesma... Pastor, a gente sai no mundo e o mundo fica guerreando contra a gente. Lógico, tu está vestido com qual indumentária? Do exército de quem? Do exército de Deus. Aí tu chega com o cara vestido com o quê? Com o exército do mundo. O que ele vai fazer para você? Puxa a espada e fica longe. Se tu chegar perto, eu te enfinco. Porque ele está defendendo o reino dele. E o reino dele é maligno. E nós não estamos defendendo esse reino. Nosso reino é o reino de Cristo. Continuando. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Veja que a preocupação de Paulo em todo esse capítulo é uma condição de princípio de vida que ela é norteada para ser essência, necessidade, cobertura. Por isso que a fé é traduzida como escudo, né? O escudo da fé vai nos proteger. Ele nos cobre contra os dardos inflamados do maligno. Porque os dardos inflamados estão caindo. Ai, que benção, lá em casa os dardos malignos não caem. Claro, está misturado. Né? Você quando sai para fora, põe a perninha assim, roupinha estranha, não tem problema nenhum. E aí vai com a vestimenta igual de fora, não, faz o que tem que fazer. Entra dentro de casa, tira, fica aí, não vai ter guerra nenhuma. Todo dia na fronteira do Brasil, com o Uruguai, com a Argentina, em qualquer lugar, de um lado vem uma milícia de exército e do outro lado vem outra milícia. Eles chegam na fronteira, o que faz? Toca a corneta deles, levanta a bandeira, lá fica lá a bandeira do Uruguai, lá tremulando. E do outro lado, a nossa, a do Brasil. Todo dia eles fazem a mesma coisa. Mas os soldados vão até onde? Até o limite. O dia que disser, se alguém de lá passar para cá, bala come, alguém daqui passar para a bala pega, tu vai ver o que vai acontecer com aquelas bandeiras, senão ficava tudo furada de bala. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Aí Paulo continua dando uma citação de 3 versículos do Velho Testamento falando para separação. Fantástico isso.
Eu estou esperando Jesus? Eu espero Jesus de que forma? De que maneira? Na minha reles concepção, eu espero Jesus aonde Ele me colocou. Eu acho isso fantástico. Ele foi ascendido aos céus, de costa para Jerusalém, em Betânia. E quando ele foi, o pessoal foi, quando eles baixaram, tinham os anjos embaixo. Ele disse: eles estão olhando lá para cima. Assim como ele subiu, ele há de descer. Pronto. Assim como foi, ele vai voltar. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão para Jerusalém e aguardem. Não vai demorar muito para a promessa chegar até vocês. Fiquem sossegados. Eu tenho que esperar Jesus aonde Ele me colocou, não onde eu coloquei. Os desesperados esperam Jesus aonde Jesus não colocou. Aonde Deus tem te colocado? O que você tem feito? Qual a dedicação que você tem realmente respondido diante de Deus? Do meu jeito eu vou chegar no céu. Não. Eu espero Jesus do jeito que Ele me sustenta. Eu nunca vou estar preparado para aquele dia. Como eu nunca vou estar preparado? Não. Porque aquele dia vai ser um assombro. Para você ter noção, se você está preparado, a Bíblia diz que quando Ele aparecer, simplesmente o sol vai sumir. A lua vai se esconder. A Bíblia fala que os outreiros, os montes serão aplainados. E o universo será abalado. Tá bom? O que mais? Aí nós, não, Jesus vindo. Jesus está vindo aí, gente. Será algo extraordinário. Claro que nós vamos ficar ou em plena efusão, ou naquela estupefatos. Lógico. Mas normal, ninguém fica. Jesus aparece, ninguém fica normal. De que forma? Eu espero Jesus da forma como Ele certamente vai terminar, ou terminará. Ele começou a boa obra, Ele vai o quê? Terminar a boa obra. 1 Coríntios 6, para nós encerrarmos. Aí na Bíblia, como a gente fala. Primeira Coríntios 6, 12. Texto bem conhecido nosso também. 1 Coríntios 6, 12. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Aí precisamos dos dois lados. Todas as coisas nos são lícitas? Todas. Mas todas convêm? Não. Cuidado com a mistura. Você pode comer de todas as árvores do jardim? Não é a mesma coisa? Posso. Pode mesmo? Não, posso comer de tudo, menos dessa. Menos de uma. Eu posso fazer todas as coisas que agora recebi a minha liberdade em Cristo? Posso. Convém? Não. Quem que ficou faceiro? O espírito. A carne ganha liberdade, vai perder a liberdade. Mentira, ela era escrava e agora quer continuar sendo escrava. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas. Por que Paulo repete? Porque elas são lícitas. Porque através de Cristo, todas as coisas me são lícitas. Mas espera aí, nós estamos num mundo que o padrão não é Cristo. O padrão do mundo é um padrão que não é o de Cristo. Quando o padrão não é o de Cristo, então é ali que as coisas não me são mais lícitas. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha o 13, resumindo bem
os temas que nós apresentamos, né, o tripé. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Vai tanto a comida quanto o estômago. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Olha, irmãos, como o Senhor não é para o corpo? A gente consegue distinguir aqui. Não, o Senhor é para o corpo, sim. Mas como isso, pastor? 14, olha lá. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então Deus, pelo poder da ressurreição, estabelece agora um corpo que é o padrão. Antes o corpo tinha padrão? Acabamos de ver. Ele só quer ir para as coisas que ele tem prazer. Agora nós recebemos em Cristo um corpo. E agora o corpo de Cristo dá para nós um padrão. 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Ah, mas você não sabia? Ah, pastor, eu sabia. Não, mas então não está na hora de saber, está na hora de executar isso. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Eu posso pegar o meu corpinho e o lançar na prostituição? Mas tem aí fora um monte de crente que diz que, não, casamento mesmo é quando a gente assume o compromisso e vai na igreja e casa. A gente faz sexo a hora que a gente quer, a gente faz o que a gente imagina, a gente vive a nossa vida. Esse padrão é de demônios, não é o padrão de Cristo. Olhe como não é. Ou não sabeis, vai que tem algum burro que não sabe, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Ah, pastor, mas eu faço sexo com a minha namorada, com as minhas amigas. Eu não faço sexo com a prostituta. Mas a tua amiga é uma baita de uma prostituta e tua namorada outra. É esse o normal. A prostituição não é pelo... A sociedade trouxe um sincretismo cultural dizendo que a prostituta é a que vende. Não, a prostituta é a que também não cobra nada. Prostituição é prostituição. E a gente vê daí no meio evangélico, não, mas se tem duas mulheres que se amam, nós temos que respeitá-las. A Bíblia diz que Deus fez homem e mulher. Mas o mundo já diz que não. Se encontrar dois homens, nós temos que respeitá-los, porque o amor é o que vale. Até aí, a doutrinação, a EBD, poucos adolescentes, jovens, tem hoje. Mas se tu vê Malhação, a Malhação lá Malhação mesmo, lá é a novela da Malhação. Tu vai ver lá que é toda forma de amar. Tu acha que isso não vai entrando na cabeça da galera? Toda forma de amar. Não, mas daí não é prostituição. Ué, o que é? Eu gosto tanto dos que se dizem sabedores da ciência. Ele diz, não, mas a ciência precisa fazer os testes, a ciência precisa fazer isso, a ciência está dando resposta para aquilo, a ciência está dando resposta para aquilo. Pois é, mas como é que nessa área? A ciência, tu pegar qualquer cientista, médico, professor, biólogo, vai dizer, homem é XY, mulher é XX. Pronto. A ciência quer que a gente engula um monte de coisa. Mas o que a ciência traz como clareza, ela engole? Não engole. A ciência não engole, porque a depravação chegou na ciência. E aí eu vou dizer, se eu me uno a esse pensamento, eu me torno dentro daquilo que foi especificado, eu me torno agente da incredulidade, participante do ensino de demônios. Só para eu ficar com uma roupa mais ou menos parecida com a do mundo. Eu quero que o mundo se lasque todo. Porque para salvar já foi pago um grande preço por ele. E ele continua enraizando a manifestação da ciência para falar as abóboras mais
doídas. A loucura de desfazer disfarçadamente o que é maravilhoso de Deus para nós, para transformar em desobediência e trazendo o homem a uma unidade. Vê se não é o anticristo dos últimos dias. Vai juntar o homem para ir contra Deus. Vê se não é o mesmo princípio da Torre de Babel. Deus não quer falar com nós mais. Deus não quer vir aqui. Não adianta a gente ficar aqui sacrificando. Tem uma ideia. Vou fazer uma cidade e vou construir uma torre. E nós vamos chegar no céu. E aí os homens se juntaram tudo, começaram a fazer o quê? Tijolo. E vamos fazer. Aí Deus olhou de lá e disse, vão demorar para chegar. É melhor ir lá cortar esse mal pela raiz, porque a ciência deles, olha só a ciência dos homens, fazer uma torre para chegar no céu. E aí você diz, mas a ciência na época era desenvolvida, minha filha, a ciência daquela época devia ser 50 milhões de vezes mais forte do que hoje. E muito melhor. A gente pensa que está fazendo lá uma casinha de barro querendo subir para chegar. Ali estava um conceito de cultura de demônios para afrontar e guerrear contra Deus. O que está sendo forjado na nossa sociedade, no meio das nossas igrejas hoje é isso. Nós estamos perdendo a batalha, não lá fora, estamos perdendo a batalha aqui dentro. 16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois uma só carne. Por isso que Paulo diz, quando um homem se une com outro homem, o que a Bíblia fala? Abominação. Mas por que abominação? Puxa, se um homem que se une com uma prostituta e ele forma uma só carne, já é uma coisa terrível. Agora, não funciona. Não funciona, minha filha. Não dá para botar um pneu no motor, porque o ajuste do pneu pode ser colocado no motor do carro. Não, o motor é para ficar na ponta do eixo. Né? Não é assim? O cara vai andar de carro, o motor está lá na ponta do eixo. Aí precisa 4 motores e um pneu. Não. Isso é ciência, irmão. Precisa de 4 pneus e um motor. É. A ciência, quando está certa no que é conveniente, mas quando ela se depara com a Bíblia, ela se torna completamente ignorante. E mais ignorante ainda, é o crente que tenta arrumar subterfúgios de não crer na verdade da palavra, para trazer alguma referência que nos coloque debaixo de domínio de grilhões de demônios. E diz mais, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Glória a Deus. Eu me uni ao Senhor. Quem pode resistir a essa unidade? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Xingar, fofocar, tudo fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Precisamos fazer o quê? Caminhar diante dessa fé. Construir a realidade daquilo que nós vimos. Interagir diante daquilo que Deus proporcionou para nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos ver esses dias de transformação. Dias em que coisas jamais voltarão a ser como era antes. Mas numa transformação sempre seguro. Confiado de que é o Senhor que nos garante. É nele que estamos seguros. E é por causa dele que dependemos. Vivemos e assim cumprimos o nosso chamado de sermos testemunhas, fiéis em tudo aquilo que o Senhor nos dá e nos abençoa.